Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, numa semana que começa com os ativos de maior risco a continuar agora a ganhar, ou seja, o mercado acionista, mas nem por isso o dólar tem aqui assim algum descanso. Aliás, a semana está a começar, como vemos por aqui, isto é o gráfico diário do índice do dólar e está a começar exatamente como terminou a semana anterior, ou seja, em perdas aqui assim a negociar à volta dos 99, portanto em fortes perdas. Portanto aí o dólar continua sem descanso e o euro-dólar, como vemos, continua aqui assim em máximos. Começamos aqui com o gráfico semanal, exatamente para vermos uma perspectiva de mais longo prazo, em que este intervalo alargado aqui entre os 1,05 e 1,10, um pouco mais alargado, mas no seu âmago será 1,05, 1,10, acabou por ser de facto ultrapassado, acabou por ser quebrado toda esta área e aqui o que aparenta é que poderemos ter então aqui assim uma nova tendência ascendente de mais longo prazo, em que os mercados já estão a olhar para estes máximos aqui assim de 2021. Para já, esta semana o que vamos ter é uma semana relativamente curta. Sexta-feira é feriado tanto aqui na Europa como nos Estados Unidos, os mercados estão encerrados. É uma semana em que vamos ter uma liquidez provavelmente bastante mais baixa, e que, portanto, poderemos ter aqui assim também, de alguma forma, se há alguma coisa a acontecer, os movimentos ainda poderão continuar a ser bastante bruscos, com a volatilidade a poder ainda aumentar. No entanto, este forte aumento de volatilidade que nós assistimos aqui com facilidade apontam para que provavelmente as coisas vão começar agora a acalmar. Tal como eu disse antes, se depois de um período de muito baixa volatilidade, que aconteceu aqui há 2 semanas atrás, aproximadamente, tínhamos a possibilidade de vermos um grande movimento a acontecer, portanto um movimento maior. Agora também temos exatamente o efeito inverso, ou seja, é que provavelmente esta volatilidade muito elevada não consegue aguentar durante tanto tempo e as coisas começam a acalmar. Vamos esperar que sim. Para já esta semana o que vamos ter nos Estados Unidos são vendas a retalho, pouco mais do que isso. Na Europa é o Banco Central Europeu que deverá manter as taxas, deverá continuar, aliás, a manter o ciclo de cortes de taxa de juro e cortar de novo as taxas em 25 pontos, pelo menos é isso que o mercado está à espera. E isso também ajudará provavelmente para acalmar aqui um pouco toda esta volatilidade, mas atenção que a minha opinião é que mesmo com o Banco Central Europeu a continuar a cortar taxas, provavelmente vamos continuar a ver o euro em ganhos. Isto muito suportado, muito impulsionado pelas perdas que o dólar poderá continuar. A falta, de facto, o mercado perdeu a confiança no dólar, perdeu a confiança nos Estados Unidos e isso acaba por levar aqui assim ter efeitos de mais longo prazo e, portanto, com a continuação do dólar a perder. Esta semana vamos ter também muitos discursos do Fed que provavelmente vão tentar acalmar os mercados relativamente a esta volatilidade, toda esta volatilidade. Para já hoje vamos ter Christopher Waller no final do dia. Um influente governador dentro da FOMC nos Estados Unidos. Mais tarde iremos ter Donald Trump, Jerome Powell, e vamos ver o que é que ele também terá para dizer sobre esta turbulência toda, mas isso é durante esta semana, não é hoje que vamos ter este Jerome Powell. Portanto, por aqui, o início da semana aparentemente poderá começar mais calmo. Como vemos aqui
o RSI está a chegar à situação muito perto de situação de sobrecompra, em situações para trás, como podemos verificar, já tínhamos referido isso, já referi isso na semana passada, houve aqui assim algum recuo nestes movimentos e, portanto, vamos ver o que é que vai suceder para já. Para já, o que em termos de mais longo prazo, o que eu poderia, esta, se repararmos aqui, esta faixa de alguma forma é capaz de ser uma faixa, é capaz de ser uma área de suporte agora que ela foi quebrada. Portanto, durante bastante tempo houve aqui uma série de tentativas e sempre rejeitadas. Agora que aparentemente parece ter sido quebrada, poderemos ter aqui sim um movimento mais em alta. E esta área de suporte encontra-se aqui, digamos, nos 1,11, 1,12 aproximadamente, portanto é essa a área que eu conto para já como um forte suporte durante esta semana. Acima, temos aqui os tais, este máximo de 2022, que está a 1,1494, portanto aqui muito perto da área daquele nível psicológico 1,15. O ultrapassar disso, obviamente que vai colocar então, provavelmente, os mercados a olhar para esta área, esta tal área que eu coloquei aqui assim, que são estes máximos de 2021, estes dois máximos de 2021, estamos a falar acima já de 1,20 e até lá com vários máximos intermédios que vamos vendo por aqui, a dar como a probabilidade de vermos aqui assim algumas áreas de resistência. Mas isto estamos a falar de longo prazo, provavelmente não só esta semana, mas ainda mais do que isso. Portanto, estamos a falar de mesmo mais longo prazo. No gráfico diário, aqui para começarmos a encurtar um pouco o nosso espectro de previsões, já vemos este máximo registado na semana passada e o máximo deste ano e destes últimos anos. Temos aqui assim este máximo à volta dos 1,1473, abaixo destes 1,1494 que estão aqui marcados, que é o tal máximo de 2022. E vamos ver se esta semana o mercado vai ficar, digamos aqui assim, nesta área, a tal área que eu falava aqui, 1,11, 1,12, está aqui com este máximo anterior que nós tínhamos aqui marcado a 1,1146. Acima temos o tal 1,1214 e os 1,1275 como máximos respectivos de 2024 e de 2023 e, portanto, toda esta área é uma área de bastante suporte. Portanto, temos aqui estes três suportes que provavelmente vão aguentar o mercado para já nos próximos dias. A probabilidade de termos aqui assim uma correção começa a ser elevada. Temos aqui assim também o RSI no gráfico diário em terreno de sobrecompra. No entanto, continuamos com um momento bastante forte a nível positivo do MACD, portanto, a dar ainda esta tendência ascendente que digamos que está agora a começar em força. No gráfico a 4 horas, vemos que esse momentum começa a ficar mais fraco. Vemos, obviamente, que no RSI ainda continua a dar essa tal tendência ascendente e está fora do terreno de sobrecompra, portanto, a probabilidade de continuarmos a ver esta pressão ascendente no preço continua bastante presente. O primeiro ponto a ultrapassar será o tal máximo da semana passada e máximo deste ano, que está nos tais 1,1473, e o ultrapassar destes 1,1473, então temos os tais 1,1494, 1,15 como o próximo ponto a estarmos atentos, como a próxima resistência. Abaixo, aqui está os tais 1,1146, 1,11 07, que tínhamos aqui já marcado há mais tempo, a média móvel
de 21 neste gráfico a 4 horas, que está praticamente a um 12, a um 11,93 neste momento, digamos, é o primeiro suporte neste gráfico. No mais curto prazo, para terminarmos, o que vemos aqui, de facto, como vemos, temos aqui o MAC a dar-nos aqui alguma a possibilidade de vermos aqui assim alguma consolidação nos atuais níveis de preço, ainda assim bastante alargado. O RSI continua acima da linha de 50 e, portanto, a manter viva esta tendência ascendente. O preço provavelmente vai rodar em torno deste ponto pivô, que há de ser na média móvel de 21. Estamos a falar do gráfico horário, a média móvel 21 está nos 1,1356 neste momento. O preço neste momento está a 1,1394, em que eu irei colocar uma vez mais aqui assim como a resistência para o dia de hoje principal no máximo da semana passada nos 1,1473 e abaixo neste mínimo 1,1246, como o tal intervalo um pouco mais curto do que aquilo que temos andado a ver ultimamente, mas ainda assim um intervalo bastante largo, ou seja, com a volatilidade ainda relativamente elevada nestes próximos dias. Como sempre, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. De qualquer das formas, eu acredito que agora poderemos assistir aqui assim a alguma consolidação nestes níveis antes de vermos um novo movimento. Hoje o dia, como digo, tem pouco a oferecer em termos de macroeconómicos. Vamos ver o que é que nos oferece então a geopolítica com as tarifas, com mais anúncios, isto depois de vários anúncios de avanços e atrasos em isenções ou em suspensões de tarifas por parte de Donald Trump, mesmo durante o fim de semana. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios e eu, por mim, estarei cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!